A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Estamos aqui mais uma vez para tecermos alguns comentários da lição de número 5. Essa nossa pré-aula, ela tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, lição que vai ser ministrada no dia 3 de maio de 2020, no próximo domingo. Como é que você está? Como é que está a sua família? Estamos vivendo dias muito confusos, não é verdade? Mas sabemos que o nosso alvo é Cristo e para Ele é que nós temos que olhar. Você é muito bem-vindo a estar conosco durante estes minutos em que nós vamos aqui dar a nossa parcela de contribuição. Existem centenas de canais onde você pode estar acessando o material da Escola Bíblica Dominical, recursos, e nós estamos aqui somando forças para ajudar alunos, professores, superintendentes, todos aqueles que estão engajados na Escola Bíblica Dominical. Mas com toda a aula ou qualquer empreendimento que nós vamos fazer, qualquer trabalho que nós vamos desempenhar, sempre é bom começarmos com uma palavra de oração. Vamos conosco? Pai, muito obrigado por este espaço que temos de continuar anunciando o Teu Evangelho através dos comentários da revista da Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, os nossos alunos, professores, amigos, companheiros, pessoas que amam a Escola Dominical e os inscritos do nosso canal. Aqueles também que não são, o abençoe de uma maneira muito especial e que estejam engajados juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Gostaria aqui de mandar um grande abraço para os meus colegas e amigos do Fé em Foco. É isso mesmo, esse grupo maravilhoso que temos contato com gente do Brasil inteiro, cada um dando a sua parcela de contribuição, cantando, adorando a Deus, dando palavras de reflexões. Deus abençoe de uma maneira especial a iniciativa do irmão Armando. Irmão Armando, Deus te abençoe de uma maneira especial. Estamos juntos. Amém? Vamos para o comentário da nossa lição de número 5, que tem por texto áureo Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, preste atenção nessa passagem, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, nós temos naquele versículo expresso o grande amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aqui nós estamos visualizando, nós estamos olhando de uma forma muito clara novamente o amor de Deus, expresso aqui pela escrita do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, o profeta Jeremias, no capítulo de número 3, versículo 22, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são cada manhã. O apóstolo Paulo linka esse pensamento bíblico, veterotestamentário, e descortina de uma maneira especial esse trabalhar da misericórdia, da graça, da liberdade que temos em Cristo. É maravilhoso isso, né? Pelo seu muito amor com que nos amou. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há riquezas insondáveis aqui. Há uma revelação muito poderosa nestes versículos. Estando nós mortos em nossas ofensas. A palavra ofensa, ela vem do grego paraktoma, que tem a mesma equivalência de pecado. Fora do caminho da justiça, da verdade, deliberadamente no erro,
se temos o pecado como um ponto de que a pessoa, quando ela viola um preceito estabelecido, uma norma, uma regra, ela comete o pecado, um delito, uma ofensa, então essa pessoa ela se distancia do padrão pré-estabelecido. Nos vivificou juntamente com Cristo. Como é que nós somos vivificados em Cristo? Através do seu sacrifício vicário, temos a oportunidade de, enquanto igreja eleita, predestinada para morar com o Senhor nos céus, temos aqui uma nova vida em Cristo. Quando nós nos batizamos nas águas, quando vamos ao batismo em águas, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Nós somos uma igreja integral. A igreja expressa nessa carta é uma igreja invisível, uma igreja orgânica, uma igreja que vai morar com o Senhor nos céus. É importante nós olharmos com atenção para este detalhe, porque estamos muitas das vezes fixados os nossos olhares somente em um plano material, um plano físico, um plano estrutural, sistêmico, e às vezes nós esquecemos da conjuntura espiritual e, focalizados somente num contexto terreno, temos limitações gravíssimas. Temos limitações até de relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Não obstante a isso, tem pessoas que imaginam que o Espírito Santo é um vento, é um sopro, confunde os símbolos, as representações com o que de fato é. Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam no sacrifício de Jesus, não acreditam na ressurreição. Isso não é de hoje, um grupo político-religioso da época de Jesus, os saduceus, já não acreditavam. Os gregos que moravam em Atenas, muitos filósofos, sofistas e muitos outros que não acreditavam nessa doutrina. Lá no Areópago, Paulo pregou até um certo limite. Quando chegou na ressurreição, não quiseram ouvir, agravaram os ouvidos. E isso é complicado para uma humanidade que está completamente afastada de Deus e imersa no pecado. O pecado, uma vez, eu ouvi uma conjectura muito interessante, que é como uma camisa de força. Quanto mais a pessoa tenta se soltar, mais ela oprime. Ainda o pecado é como uma areia movediça. Quanto mais um determinado animalzinho pequeno tenta se livrar, mais ela traga-o para baixo. Então, é interessante essas analogias, essas representações para nos dar um pouco de luz naquilo que estamos vivendo, vivenciando em dias tão difíceis, em dias trabalhosos. Temos a nossa verdade prática, que é por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Que maravilha, né? Estudamos ao longo das 4 primeiras lições o privilégio da salvação, as bênçãos da salvação, os privilégios da adoção, todo esse contexto em que Paulo trabalha. Disse também a vocês que, costumeiramente em suas cartas, o apóstolo trabalha a antropologia, a teologia do pecado, que no caso é expressa aqui pela armateologia, a escatologia, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a cristologia, está muito implícito nas suas cartas. E em Efésios nós temos um pouco desse fundamento doutrinário, e isso é importante. Se no começo estudamos a autoria, a datação, locais, posicionamentos geográficos, agora nós estamos aqui dentro de uma doutrina em que ele especifica de uma maneira muito clara a relação do homem com Deus.
E há dois eixos nessa perícope que estamos aqui fazendo os comentários da nossa lição. Do versículo 1 ao 3, há um eixo onde o homem se encontra afastado de Deus, morto nas suas ofensas, uma morte espiritual, consequência do pecado adâmico. Todas as gerações, todas as civilizações vai cair no colo, né, esse pecado, essa consequência, essa desobediência do primeiro homem e da primeira mulher, trazendo consequências trágicas. A gente não vai muito longe. O livro de Gênesis, o livro que abre, né, a introdução da Bíblia, nós percebemos que logo no capítulo 6 há uma generalização do pecado absurda. O homem passa a racionalizar o pecado, ele passa a relativizar o pecado. O homem passa agora a apostatar da fé do seu Criador, a desconhecer o seu Criador. A criatura se torna completamente rebelde, não acredita mais no seu Criador. Temos vários exemplos na Bíblia Sagrada, depois de Caim, de homens absurdamente pecaminosos que viraram as costas para o seu Criador. E aí no capítulo de número 6 nós temos um pano de fundo para isso, de pessoas completamente imersas no pecado. A sodomia, ela vai cheirar tão mal às narinas de Deus, a ponto de duas cidades, Sodoma e Gomorra, serem destruídas a fogo, né, saraivadas de fogo, a ponto de eliminar aquelas cidades, varrer do mapa aquelas cidades por tão grande pecado. E isso é ruim, porque através de um homem só entrou o pecado no mundo e contaminou gerações. Mas aprove Deus, antes da fundação do mundo, fazer com que o seu filho, não induzi-lo, mas por voluntariedade do próprio filho, da pessoa magnífica que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, da pessoa central do nosso Evangelho, morrer voluntariamente, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, os nossos erros, a nossa pecaminosidade, não cometendo o pecado, mas se fazendo o pecado por nós e nos dando a vida lá no Monte Caveira. Quando ele morre, olha que contraste interessante, ele morre para nos dar a vida. O apóstolo Paulo tinha isso muito bem claro por conta de experiências, eu já comentei isso em aulas anteriores. Ele tem uma experiência muito forte com Deus. Essa lição de hoje, você que vai trabalhar domingo com os teus alunos, ela é muito especial, porque ela nos remete doutrinariamente a questões de que o ser humano é imerso no pecado, e quando você estuda a doutrina do pecado, a armatiologia, nos mais diversos pontos de vista, nos teólogos que trabalham teologia sistemática, você vai perceber essa distância que o homem tem de Deus. Não consegue mais visualizar a Deus como Criador, como sustentador, como alguém que o ser humano é dependente dele. Então, perceba a gravidade com que faz com que o homem se afunde no pecado a partir de um preceito violado e que ele toma gosto a partir do quê? De uma natureza pecaminosa, que vai sempre o induzir ao mal. O que nos traz o equilíbrio dessa situação é quando aceitamos a Jesus e temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando nós oramos, jejuamos, santificamos a nossa vida, lemos a Bíblia Sagrada, fugimos da aparência do mal, nós estamos controlando uma natureza pecaminosa que só vai acabar, só vai ser eliminada ou na nossa morte, quando morrermos em Cristo, ou num possível arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem vivos, obviamente, fiéis em Jesus Cristo, eles sim, aí o corpo, obviamente, se tornará um corpo glorificado, deixando essa natureza pecaminosa herdada pelo pecado do primeiro homem a todas as gerações.
nós já nascemos com essa natureza. Obviamente, um bebê, uma criança até determinada idade, ela não, ela é até um sujeito amoral, né? Até determinada idade, sem distinguir o que é certo e o que é errado, mas a bem da verdade é que ela já nasce com essa natureza pecaminosa que ela vai dando indícios no seu desenvolvimento e você consegue perceber os erros, as falhas, né, da moral, do caráter que estão inerentes ao ser humano. O apóstolo Paulo aqui trabalhando uma questão antropológica também vai olhar para a questão de que o ser humano, enquanto pecador, ele está condenado. Imagine um homem dentro de uma cultura totalmente contrária aos padrões bíblicos, aos padrões divinos, aos padrões em que Deus projetou para o ser humano. Costumes de diversas culturas que não agradam ao Senhor. Eu tive o privilégio de conhecer uma índia chamada Hakani, em Brasília, no ano de 2007. A sua tribo, Suruahá, se não me falha a memória, é uma tribo que comete infanticídio indígena. Eu não quero aqui entrar em questões antropológicas, né, que alguém vai defender e tudo, por falar que é um costume da tribo. Não quero entrar nesse aspecto. O fato é que quando eu conheci a Hakani, ela foi uma sobrevivente de um infanticídio, que na cultura deles, eles matam crianças que nascem com algum tipo de problema, seja ele qual for. Não vou citar aqui problemas, mas de uma maneira geral, que são portadores de alguma necessidade especial. Então, conhecendo ela e ouvindo dela relatos, impacta a nossa vida, porque o ideal de Deus é a vida. O ideal de Deus é a esperança. O ideal de Deus é que o homem seja uma criatura que o glorifique. Para isso o homem foi feito. O versículo 10 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele recebendo essa inspiração do Espírito Santo a escrever esta carta, registra algo incrível. Ele fala que nós somos feituras do Senhor. Feitura no grego é poimar, que tem o significado de poesia, de poema, de algo que Deus faz com uma beleza insondável. Então, nós temos aqui alguns objetivos e que você vai trabalhar, obviamente, com os teus alunos. Você que é professor, você que é aluno pode interagir com o teu professor, você que é coordenador da escola dominical. Estamos em um ambiente de escola dominical, de uma escola que não tira férias, né? Nós estamos percebendo aí uma quarentena onde as escolas não estão de férias, mas estão ausentes das suas atividades físicas e práticas, mas a EBD aqui também não parou, né? Por mais que não estamos no ambiente físico, mas nós estamos aqui nas pré-aulas, nas lives. Em todo o Brasil, os professores estão proporcionando aos seus alunos um espaço para que eles possam interagir e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Temos um objetivo geral que é revelar a graça salvadora de Cristo. Quando nós somos alcançados por essa graça, e observe que não é uma exagerada graça, é uma graça à medida em que o favor imerecido do Senhor nos alcança, nos livrando da condenação, nos salvando, nos dando um novo direcionamento. Por isso que na nossa verdade prática está escrito de que o homem liberto do pecado e perdoado, ele é salvo desta condenação. Estávamos condenados ao lago de fogo. E agora, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, nos deu o privilégio da salvação. Observe também que você pode trabalhar e deve trabalhar específicos aqui, alguns objetivos, né? Objetivos específicos, perdão, refletir sobre a natureza pecaminosa. Temos essa natureza pecaminosa, há vários exemplos, como eu já falei desde o Gênesis, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus,
pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo vai rechear essa temática em Romanos, desde o capítulo 1 até o fim do livro, ele trabalha muito essa matéria, e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Não das obras, mas pela graça de Deus. Não somente por obras, mas pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Perceba dois eixos aqui nessa perícope do capítulo 2, do versículo 1 a 3. Um eixo que nos mostra a pecaminosidade do homem, que nos mostra que somos filhos da ira, que andávamos sob o curso deste mundo, e o segundo eixo, que é a misericórdia, a graça de Deus nos alcançando para nos dar a liberdade. Esses dois eixos Paulo trabalha no começo do capítulo de número 2, nos mostrando a real condição do ser humano afastado de Deus. Em pecado, ele está afastado de Deus, completamente vivendo segundo o domínio de Satanás. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e como nos amou de uma maneira que nós não conseguimos mensurar, ele nos traz a oportunidade da esperança. O versículo de número 4 e 5, que é o texto áureo da nossa lição, está nos informando que mesmo mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou com Cristo pela graça, sois salvos. E ele vai continuar, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que interessante. Aqui é uma revelação de Deus para o apóstolo Paulo de uma condição lá no futuro. Se somos eleitos, predestinados, se somos igreja, se nos enquadramos na igreja orgânica, invisível, na igreja que vai morar no céu, nós vamos vivenciar esta realidade revelada ao apóstolo Paulo há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que nos regozijar e glorificar e agradecer, porque este favor imerecido nos revela, através do apóstolo Paulo, no versículo 6 e 7, que ressuscitando juntamente com ele, ele nos fará assentar nos lugares celestiais, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós não temos como metrificar, medir, deduzir, induzir, nós não temos condições de entender na sua complexidade, na sua completude, como será uma eternidade com Deus. Resumimos num bojo de uma conversa dizendo que vai ser bom e vai ser maravilhoso mesmo. Mas nós não conseguimos medir isso. São riquezas da sua graça, são belezas da sua benignidade, são frutos do seu beneplácito que nós vamos experimentar para toda a eternidade. Coloque isso no seu coração. O céu é algo absurdo. É absurdo de bom. Nós não conseguimos compreender como será no céu na sua completude. Sabemos que lá tem Deus, nós vamos estar com os anjos, seremos como os anjos, né? Desfrutaremos de belezas insondáveis, indescritíveis, inimagináveis. Quando os autores neotestamentários, os escritores
do Novo Testamento, João, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, entre outros, quando eles escrevem, eles precisam se utilizar de elementos do seu contexto físico para tentar explicar mais ou menos como é o céu. Tem que se utilizar de elementos como lá no céu vai ter ruas de ouro, muros de jaspe, elementos da nossa natureza para tentar, numa simbologia, nos mostrar o quanto será maravilhoso vivermos uma vida para todos sempre com o Senhor. Então, se no primeiro eixo nós temos um homem em pecado, um homem afastado de Deus, um homem que não tem perspectiva de uma nova vida, quando ele ouve o Evangelho do Senhor, o Evangelho autêntico, e a sua vida é mudada, é transformada, ele tem uma esperança, tem a salvação, tem perdão de pecados, tem a regeneração, tem a justificação, tem a santificação, que vai levar a uma comunhão com Deus para toda a eternidade. Seguindo a sequência, uma vez que andávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, uma vez que éramos filhos da ira, Paulo sublinha isso aí muito bem, que nós éramos filhos da ira, andávamos com desejos desordenados, desejos da carne. Agora nós somos vivificados pela graça, por um ato de bondade e de misericórdia. Lembra do profeta Jeremias? O profeta Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e novas são cada manhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, parte A. Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Então Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Se no capítulo 6 de Gênesis há uma depravação moral e espiritual e física no homem, nesse estágio aqui, o ser humano ele é completamente regenerado. Num céu de glória, o homem estará completamente regenerado até no corpo, porque o corpo será um corpo glorificado. Teremos aqui agora novidade de vida. Temos nesse quadro aqui de graça abundante do Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, através do seu amor, temos um imerecido favor de Deus, tirando o ser humano da condição de pecador para uma condição de agraciado por uma dádiva divina. Temos também que a salvação, ela, a partir, obviamente, do sacrifício de Cristo, ela alcança todas as gerações. Se o pecado é uma consequência de uma falha adâmica, o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, antes da nossa existência, também acompanha esse processo de redenção do ser humano. Acompanha esse processo de que o ser humano ele tem a esperança. O Antigo Testamento apontava para a plenitude dos tempos, os profetas, os homens e mulheres de Deus que profetizaram, que tinham a esperança do seu Redentor, de um Messias, apontava para a plenitude dos tempos e o que aconteceu com o nascimento de Cristo. O que aconteceu na sua encarnação. Então, se todos apontam para uma direção, é porque eles, por revelação, por dádiva e por graça e por misericórdia de Deus, os homens e mulheres do Antigo Testamento são alcançados. No Novo Testamento nós já temos um padrão, porque aí Cristo vem, morre, ressuscita, e nós temos este referencial de salvação para a nossa vida. Então, nós olhamos
para trás, no seguinte sentido, de olharmos para o sacrifício e não para o nosso passado. Olharmos para o sacrifício dele que nos atina para um futuro de glória e de esperança. Outra coisa também, que pela graça sois salvos, mas por meio de quê? Por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. A fé é um mecanismo. A fé, ela vem através do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que não há, e nós batemos essa tecla, não há pessoas que estão destinadas à destruição eterna sem terem esperanças de ouvir o evangelho que vai ser um evangelho transformador para a sua vida. Há uma rejeição desse evangelho. Há pessoas que vão ouvir o evangelho a vida inteira e nunca vão querer saber, mas a oportunidade foi lançada. Aí não podemos colocar na conta de Deus, de que Deus escolheu uns para a salvação e predestinou outros para a reprovação total e eterna. Ora, mas Deus deu a oportunidade. Não é meritocracia nossa. Ele nos deu a oportunidade. Agora o cidadão está no leito da enfermidade, está blasfemando. Olhe para o Apocalipse, você vai ver que no derramamento das 7 taças vai ter homens blasfemando contra Deus. Mas antes houve todo um contexto de pregação, de 2 testemunhas, de uma igreja que ficou aqui por um determinado tempo pregando. Olha a história de Rico e o Lázaro. Entenda que o camarada, enquanto na terra rico, tinha os irmãos, tinha os familiares, tinha os profetas, tinha Elias, tinha Moisés, tinham todos lá. E aí não deu ouvido. Aí os dois morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. Aí estava lá questionando, deixa eu voltar. Se não ouve os que estão aqui, fazendo live, gravando para a rede social, de tudo quanto é jeito, pregando culto ao ar livre, fazendo cultos. Se não ouve lá, vai ouvir quem vai vindo além, meu amigo? Não tem. A esperança enquanto estamos aqui. Há esperança. Enquanto Deus deixou a igreja. Porque chegará um dia que Deus arrebatará a igreja. Os nossos olhos estão tão fixados a um materialismo exacerbado que a gente não consegue mais enxergar a questão metafísica da coisa. Não conseguimos mais vislumbrar a situação espiritual da coisa. Estamos tão pragmatizados, estamos vivendo, que ao nosso derredor um contexto tão hedonista, tão vil, tão pecador, que se nós não nos apegarmos em Cristo, nós somos esmagados como um roubo compressor pelo pecado. A nossa própria natureza pecaminosa nos leva a isso. Uma vez no seminário, o professor falou bem assim, olha, nós temos uma natureza pecaminosa. E nesta natureza pecaminosa há todo tipo de perversidade. Dentro dessa natureza pecaminosa, há inclinações para a pedofilia, para o roubo, para o latrocínio, para a sodomia, para todo tipo de pecado. E alguém se escandalizou. Mas, meu Deus, mas eu não sou um perverso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Obviamente a pessoa em si não é, mas a natureza pecaminosa, ela leva a estas inclinações. São as obras da carne, está descrito em Gálatas. Isso não é eu que digo. É a palavra de Deus que nos remete a isso. E uma vez não controlada, e uma vez não equilibrado, e uma vez não tendo o Espírito Santo de Deus, acontecem as atrocidades que a gente vê. Acontece todas essas situações ruins e desagradáveis que estamos acostumados a ver na imprensa todo santo dia. Perguntas que nós não temos respostas. Quantas das nossas crianças são traficadas? Quantas das nossas crianças são abusadas?
sua infância é perdida, são maltratadas e muitas das vezes nós não temos resposta. Mas sabemos que se olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé, temos uma esperança. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no pecado. Mas Jesus, o Filho de Deus, morreu, nunca pecou, se fez pecado por nós, levou sobre si o nosso pecado, o nosso erro, as nossas dores, a nossa falibilidade, nos colocou em um patamar de dependência dele, e neste patamar de dependência é que nós devemos nos apegar, vivificados pela graça de Cristo. E aí há um dado interessante, o apóstolo prega aos gentios. Desde o capítulo 13 do livro de Atos, você vai perceber Saulo e Barnabé em um objetivo específico de pregação ao povo gentílico. Algo que não foi muito bem assimilado pela comunidade judaica da época. Já disse isso aqui em aulas anteriores. Um povo bitolado, não amadurecido, que não entendeu a proposta de Cristo, que achou que o evangelho tinha que ficar ali, no seu tradicionalismo, na sua religiosidade. Religiosidade essa pesada, religiosidade essa que, sabe, neutraliza o pensamento do ser humano, que deixa o ser humano um ser abjeto, abobado, apequenado, massa de manobra, faz com que o ser humano não consiga raciocinar que pessoas, assim como ele, deveriam ser alcançadas pelo Evangelho, e Saulo e Barnabé, muito além do seu tempo, já pregavam o Evangelho aos gentios. E os gentios, eles são agraciados por essa palavra. Nos ressuscitou juntamente com ele em lugares celestiais em Cristo. Tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Uma terceira situação também é que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga é a partir de mim, é a partir da minha empresa, é a partir da minha perspectiva, não. É por meio da fé e pela graça de Deus. A salvação ela inclui libertação da morte, da escravidão, do pecado, da ira vindoura, e ao mesmo tempo permite o salvo desfrutar das bênçãos espirituais. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça no grego é charis. Charis significa favor imerecido, já falamos aqui isso aqui por demais. A fé é esse mecanismo, né, que considera a aceitação da obra realizada por Cristo ao nosso favor. Nós acreditamos, mesmo não tendo visualizado, mas acreditamos, né, como algo que o próprio escritor aos Hebreus disse, um firme fundamento das coisas que não vemos, mas nós esperamos. As obras como evidência de salvação, o apóstolo Paulo ele usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. E uma segunda ratificação é que também não vem das obras, não é por ato humano, não é por meritocracia, não é porque ele participou de uma Olimpíada, que ele recebeu uma medalha, o troféu, e agora, a partir dele, a salvação está garantida. Não é isso. Essas afirmações, elas excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Meu amigo, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Por meio da fé nós recebemos o Evangelho, e o Evangelho transformador nos leva a uma graça, a um favor imerecido. Que Deus em Cristo abençoe o nosso coração, que Deus em Cristo abençoe a nossa vida, que Deus em Cristo abençoe a nossa família, que você entenda que o sacrifício de Cristo ele foi maior do que qualquer
qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Se inscreva no nosso canal, divulgue nesta pré-aula e que no domingo que vem você tenha uma ótima aula com seus alunos. Deus abençoe em nome de Jesus.